Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. A figura excelsa de Jesus representa na atualidade inadiavelmente um apelo que a humanidade evoca a ser atendido. Não que ele esteja ausente ou distante, mas sobretudo porque aqueles que estamos no caminho, na terra, na experiência existencial do corpo, ainda não conseguimos abrir os corações para auscultá-lo alma a alma. Ele está conosco, mas nem sempre nós estamos com ele. Ele veio e se demora até o fim dos séculos do mundo, mas nós, aqui e acolá, claudicamos em estar ao seu lado, seguindo as suas pegadas. A sua vinda foi tão inesquecível que, nada obstante tenha sido tão ligeira até agora, tem sido desafio para todos os povos que ainda não encontraram o caminho, a verdade e um jeito de viver adequado. Aqueles que estamos na terra, portanto, nestas horas, temos muita necessidade e saudade de Jesus. Saudade de podermos entrevê-lo, percebê-lo, vê-lo, ouvi-lo, para podermos assim, com maior segurança, estabelecermos os nossos passos numa direção norte, segura, capaz de nos garantir serenidade e paz. Estes são dias desafiadores para o mundo e também para o nosso país, que ainda experimenta uma tragédia que se alonga como se não tivesse fim, nada obstante siga alguns dias, mas pela intensidade, parece que ela é perene com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É, em realidade, uma ocorrência dramática que alcança os sulistas, especialmente daquele estado, quando a natureza responde ao ato ou a inúmeros atos antinaturais que nós estabelecemos no planeta e localmente, e loucamente, muitas vezes. Assim, nós entrevemos com uma possibilidade de grande aprendizado, olhar para o Rio Grande do Sul, ver os nossos irmãos gaúchos heroicamente se movimentando, na busca de equacionar problemas, direcionar soluções e aprender com a vida, ensejando-nos com aquela tragédia, dar a cada um de si e ao país a possibilidade de olhar um novo horizonte. Aquilo que ali se dá, em grande parte, é a relação distante que estabelecemos com as leis naturais da vida. O rio, a atmosfera, o vento, a terra, o verde, são composições que fazem parte da natureza como nós próprios. Mas porque nós nos desalinhamos, nos descolamos da natureza, não conseguimos lograr estabelecer um contato efetivo, afetivo, profundo, eficaz, eficiente, capaz de manter uma harmonia com a Mãe Gaia, Terra. E assim, vemos a natureza respondendo aos homens no efeito eco, falando de um rio, por exemplo,
que experimentou o assoreamento, a mata ciliar sendo destruída, a indústria imobiliária campeando e avançando despoticamente, e uns tantos outros elementos que se unem para confluir, sinalizando em tempo e pausadamente de que estávamos num caminho equivocado. Há exemplo de outros tantos lugares no país em que nós nos movimentamos sem respeitar a Mãe Natureza. Assim, dizem os especialistas, que 10 capitais brasileiras correm risco, não porque a terra seja despótica, mas porque nós não conseguimos ter a humildade capaz de poder estabelecer uma relação cooperativa, interativa, de uma convivência harmoniosa com a natureza. Assim, nós estamos no estado de alerta como que, no Brasil e no mundo, em face do nosso distanciamento das leis naturais. Mas não só é a terra, o país, o estado, o município, somos nós enquanto indivíduos, que, governando a nossa própria existência, o nosso próprio corpo, estabelecemos relações dissociadas das leis naturais, mas não só da natureza física, mormente, também e, sobretudo, da natureza espiritual. Não observamos as leis naturais da vida e, assim, tripudiamos, lesamo-nos, e o efeito eco da governança imprópria que fazemos acerca da nossa própria existência responde, seja em conexões espirituais de baixo teor vibratório, seja do corpo que se apresenta adoentado pelo excesso de ansiedade tóxica que consumimos, seja pela afetividade que não consegue construir relações capazes de sustentar os desafios do cotidiano de uma vida diária, seja porque o nosso projeto existencial não consegue seguir um bom curso e, ao invés de ir no norte, atrapalha-se e corre o risco de ir para o abismo, porque há uma inobservância das leis que deveriam ser observadas pelo governador da nossa própria existência, que somos nós mesmos. É nesse viés que surge a figura de Jesus, como caminho, fazendo-nos menção à observância, portanto, de leis naturais da vida, que sintetizam a amorosidade e que são capazes de nos dar segurança para que a nossa marcha na terra possa ser equilibrada, para que os nossos passos sigam nos passos dele, e para que o aprendizado, no movimento evolutivo que estamos fazendo, nesse olhar das múltiplas existências e dos múltiplos orbes que habitam o nosso olhar cósmico, possam lograr êxito e trazer-nos o retorno que desejamos no efeito eco de alguém que caminha alinhadamente com as leis naturais da vida. Se há tragédia fora, há tragédia dentro. Se o rio campeia explodindo as margens, muitos de nós explodimos as artérias, as veias, em processos trombóticos, em acidentes vasculares cerebrais, decorrente de um comportamento, às vezes, dessa existência que incorre em repetições rebeldes, no exercício do trato das nossas emoções, na malversação do uso da nossa inteligência, no modo como gerimos a nossa vitalidade corpórea, numa atitude excessivamente de trabalho estafante ou de comodidade que nos leva à preguiça, à estagnação e ao movimento das taxas, que representam o metabolismo do nosso corpo se alterarem, anunciando que logo mais doenças deverão se estabelecer no nosso corpo.
Eis, portanto, que nós estamos diante de alguns anúncios, não só do planeta que vai fazendo uma movimentação de transição na direção da regeneração, mas de nós mesmos, que experimentamos no nosso próprio cotidiano o chamado da natureza pelas leis da natureza, morais, que estão vincadas, que nos permeiam, que nos perpassam, e que, se não observadas, ocorrerá desastres, tragédias, flagelos, que nos alcançarão e alcançarão aqueles que nos rodeiam. Por isso, Jesus é o caminho. É o jeito de se colocar no mundo. E Ele é o caminho porque Ele nos traz a verdade. E a verdade, como se fosse num leito de um rio, é o canal onde nós podemos nos movimentar com segurança, nos afastando dos extremos, das margens, que podem nos colapsar, nos encalhar e gerar dramáticos problemas, levando ao naufrágio do nosso projeto reencarnatório. A figura de Jesus, portanto, nesses dias, é o caminho que, revelando o canal da verdade, nos convida a fluir na vida de um jeito, como dizem os paraenses, bacana, legal, como dizem outros, de um jeito elegante, como poderíamos dizer, numa linguagem mais poética. Jesus é o caminho que nos conduz para vivermos a verdade desfrutando da vida, para que a nossa vida garanta o sentido, o propósito para o qual nós, planejando no mundo espiritual, aqui estamos dando consequência a esse planejamento. Assim sendo, quando a humanidade experimenta essas dores, cabe uma reflexão nesse congresso. Se temos Jesus como essa referência ecológica cósmica, capaz de poder estabelecer para nós mesmos uma boa relação com o nosso corpo, com a nossa emocionalidade, com a nossa afetividade, com a nossa psique, com a nossa transcendência, porque Ele viveu as leis de amor na Terra. Leis de amor que tiveram manifestações, nominalizações, adjetivações, que aqui e acolá nós manuseamos nos livros, mas que poderíamos, para efeito didático agora, retomá-las, algumas delas, que ele sintetizou com sabedoria, dizendo que se caminhássemos no seio da humildade, lograríamos experimentar, alcançar a base fundamental para a construção de uma caminhada segura. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Era o chamado de que a humildade é base, é terra, é raiz, aonde nós vamos erguer a construção da árvore do nosso crescimento com mais segurança. Raízes frágeis nos sustentam, árvores frondosas tampouco dão conta de fazer o enfrentamento do desafio dos ventos, dos ciclones, das tempestades tropicais. É necessário humildade. Talvez a virtude mais escassa no mundo atual, que vive do orgulho, a manifestação e a sustentação da sua movimentação, que assegura mais de 20 guerras no momento no mundo, e que assegura as tragédias em todas as escalas, que podemos observar do mundo em todas as instâncias, sejam sociais, ecológicas, morais, que falam, portanto, da nossa falência por conta do orgulho. Bem-aventurados os humildes, para lembrar de que a humildade é uma virtude através da qual nós nos reconhecemos como somos. Ninguém consegue ir adiante se não puder fazer contato com a sua realidade própria. Nem essa pseudo-humildade manifesta como uma falsa modéstia, aonde nós nos colocamos na subserviência, nem o orgulho arrogante que nos leva a atropelar as pessoas, as coisas e a natureza. É necessário, portanto, assegurar humildade, diria Jesus, que é lei da natureza, que faz, portanto, a estruturação
para que as outras possam garantir manifestação e desenvolvimento. Humildade na relação conosco mesmo, não só com os outros, conosco mesmo, para observarmos quem somos efetivamente. Darmos conta de podermos percebermos-nos como espíritos imortais e que transitamos numa manifestação corpórea circunstancialmente de máxima importância para a nossa evolução daquilo que somos na essência. Assim, o nosso corpo é essa manifestação do nosso desejo de evolução. Ninguém consegue alterar nada se a si mesmo não se conhece. Então, humildade é a capacidade de alguém que consegue se perceber tão profundamente quanto possível. De alguém que chega próximo de si mesmo e vê que é meio feio, é meio atrapalhado, que aqui e acolá tem sombras que nós não queremos ver. De poder garantir, no entanto, que de para além de bem perto ninguém é normal, para bem perto nós somos divinos, como diria Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, falando da nossa essencialidade. Se olhamos na superfície, talvez nós tenhamos um colapso diante de nós mesmos. Não aceitamos a estrutura do corpo, o projeto que nos trouxe algumas limitações, o cabelo, a largura, o comprimento, queríamos ser mais, menos, falta de humildade. E às vezes nós estamos para desencarnar e ainda não aceitamos o nosso corpo. Agora imagine as emoções que pulsam de dentro de nós mesmos. Aquilo que trazemos, resultado de um processo educativo que foi pequeno, estreito, precário, ou do espírito precário nas suas experiências anteriores, que traz muitas coisas atrapalhadas inatamente, que não tem nada a ver com o processo educativo, que fomos nós mesmos que trouxemos. Essas emoções desencontradas, essas ocorrências do pensamento que vem intruso, conexões espirituais que automaticamente trazemos desde o berço, com entidades que se nos vincularam de outrora e que persistem na atualidade, com algumas outras que nos reencontram, falando de alguns acertos que precisamos fazer sobre pendências do passado. Aqui eu estou falando de humildade. Podermos olhar-nos e ver que o processo de autoacolhimento, autoaceitação, da realidade de como estamos, é de fundamental importância para que possamos garantir a andança no seio do rio, no canal da verdade, para desfrutar a vida. Mas como desfrutar a vida sendo feio, sendo horroroso? Porque tem gente que reencarna com esse projeto, horroroso que dói. Alguém que nasce horroroso que dói, esse talvez seja o ponto fundamental para que não se perca a encarnação. Porque se o teu olho é causa de escândalo, diria Jesus, arranca e joga para longe de ti. Então a gente retira aquilo que nos faria tombar e renasce com aquela limitação psicológica, física, familiar, para que possamos transpor a nós mesmos, não é aos outros, e vitoriar na vida, aproveitando o aprendizado que está sendo repetido de outrora. Então é necessário muita humildade. E poderíamos aqui ficar falando da humildade, mas para dizer que Jesus é caminho e que nos trouxe magnificamente a demonstração de leis que regem o mundo dos espíritos e que, inobservadas, fazem com que o espírito sofra, sinta mais do que dor, sinta dor doída e experimente o sofrimento. É necessário lembrar que Jesus nos deu de bandeja, mas não de um jeito simplório, de um jeito profundo, porque Ele veio viver mostrando que era possível viver. Viver a humildade, desde quando nasce numa manjedoura e escolhe um povo escravo para ser o berço da sua família nacional, da sua tribo, poderíamos dizer assim, para dizer que mesmo como escravo, sendo governador do planeta,
Ele deveria demonstrar a todos nós que, se tivéssemos humildade, poderíamos alcançar o patamar da plenitude interior. Assim sendo, diria Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choramos, estamos no caminho da consolação, do conforto. Aquele que conseguimos fazer as nossas catarses ecologicamente, estamos nos esvaziando dos detritos que assoreiam o rio e que poderão fazê-lo mais tarde transbordar. A lágrima contida hoje, amanhã é o acidente vascular cerebral que poderá acontecer quando altera o sistema biológico e nos coloca numa cama, onde vamos chorar numa cama aquilo que poderíamos chorar quando estávamos de pé. É necessário chorar. Mas não é o choro da revolta, da inconformação, da rebeldia que nos intoxica. O choro é a manifestação, portanto, do equilíbrio que supera uma tendência de frieza de alguém para ser forte. Não chora. Eu não choro, eu sou forte. Só chorei quando meu pai morreu. Haverá de chorar de um outro jeito. Porque se o homem mais integral chorou quando o amigo estava declarado morto, chorou pela dor das irmãs dele que choravam, que lhe pediam ajuda, e do povo que estava sensibilizado, se emocionou, chorou, também no Horto das Oliveiras, vendo a humanidade se mancomunar com o maior crime que já foi cometido, porque foi a maior injustiça levá-lo Jesus à cruz. Chorou, diria o nosso professor, um dos criadores da bioenergética: eu choro todos os dias. Chorar de emoção, de alegria, de dor, de saudade. Chorar porque não estamos conseguindo superar uma mágoa, ou porque estamos nos sentindo culpados, são estratégias de autolibertação. Bem-aventurados os que choram. Mas diria Jesus, falando desse canal da verdade que deveremos nos aproximar, nos distanciando dos extremismos, que sempre nos levam ao fanatismo e que sempre nos colocam em posições de sombras, densas, difícil de serem superadas, diria Jesus: bem-aventurados os mansos. Quão falta nos nossos dias mansidão. A agressividade demasiada, tóxica, ela se manifesta a título de qualquer coisa. Pelo um retrovisor que se bateu no trânsito, por alguém que pisou no seu pé, ou porque alguém que olhou para você. Por que você está me olhando? Nós estamos tão agressivos que eu costumo dizer: se você entra no elevador e tiver uma mulher, você é homem, você não pode olhar para ela, porque é assédio. E se você não olhar, você é enquadrado, porque está experimentando uma relação de desdém pelo sexo feminino. Então você não sabe se faz, se olha, se não olha, se olha, se não olha, se não olha. Você é enquadrado de qualquer jeito. Mas não é que seja normal ou anormal, é que nós estamos armados numa agressividade demasiada. Não abrimos mão de nada. E os nossos direitos, muitas vezes, que foram muitas vezes negados, hoje a gente quer fazer um super direito, e quando a gente gasta muita energia para exercer o nosso super direito, que é super, falta a observação dos deveres. Os deveres caem e a gente não consegue equilibrar direitos e deveres nessa balança que nos organiza para manter a mansidão, manter a ternura, longe do extremo da covardia e dessa cólera que nos toma dia após dia, algumas vezes por mês, por semana e às vezes por dia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Diria Jesus que nós temos que ter um desejo de poder olhar direitos e deveres, de sermos justos, equânimes. Quando não conseguimos isso, corremos o risco de sermos aqueles que passamos os outros para trás, injustamente. Ou assumimos a posição dos justiceiros e queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque se Deus não faz, eu faço. Aí a gente toma o lugar do divino, esquecendo de que nós estamos incorrendo numa transgressão das leis naturais. Porque o que é da divindade,
Você não vai alterar a lei da gravidade porque você acha que está demais essa gravidade, aqui na Lua ou na Terra. Lei da gravidade é a lei da gravidade, precisa só observada. Se você quer subir, monte o motor e vá de avião, observando a lei da gravidade, senão você se machuca. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Talvez uma das dificuldades que mais nos assole, levando-nos à tragédia pessoal e familiar, é a mágoa que se revela nos ressentimentos e a culpabilidade que se converte em toxicidade e remorso. E nós ficamos afogados nesse sistema de não perdão a si, não perdão ao outro, colapsamos e entramos num processo de dor. E transferimos essa dor para algum lugar, porque aquilo que eu não resolvo em casa, eu jogo para a terra, eu jogo para a sociedade. Como fazia um paciente meu que caminhava e cuspia no chão, disse, eu cuspo nessa cidade, eu cuspo. Como se Belém se importasse com o cuspo dele. A Belém aproveitava e tudo, nutria os micro-organismos e continuava rodando Belém, fazendo parte do planeta Terra. E ele cuspindo, ele não se dava conta que ele cuspia na mãe. Ou como, há 2 dias atrás, eu atendi uma entidade que sofregamente falava da sua dor. E ele dizia que tinha levado uma injeção letal na Geórgia, condenado à morte. E eu perguntei por quê? Disse, porque eu matei 28 mulheres. E eu disse, o que fez você matar 28 mulheres? Ele disse, eu não sei. A minha mãe me fazia dormir de pé dentro de um armário. Me espancava, me batia. Os homens que visitavam a nossa casa também me agrediam. E aos 14 anos eu a matei e tirei um pedaço do cabelo dela. E depois todas as mulheres que eu via com o cabelo dela, similar, eu ia, me programava e matava. E perguntei a ele, como tu estás? Ele disse, eu estou no hospital, mas é um hospital dentro de uma penitenciária, eu estou sendo tratado. E eu digo, o que tu sentes por ter matado 28 mulheres? Ele disse, nada, não sinto nada. E a tua mãe? Não fala na minha mãe, que eu não quero nem saber da minha mãe. Algum afeto? Ele disse, um padre, que me ouviu em Boston. E eu confessei o que tinha feito. E ele disse-me que eu tinha cura. Eu passei 1 ano. Bem, aí eu comecei a beber. Aí eu comecei a matar. Esse padre já me visitou 2 vezes. E deu o nome do padre. E disse, é curioso, o padre tinha o meu nome. E ele foi me visitar e disse que eu vou me curar. Que isso tudo vai passar. Eu digo, você sente algum remorso? Não, não sinto remorso. Mas eu não quero matar essas mulheres que estão aqui, que estavam na mesa se comunicando. Eu acho que os médios já ficaram com medo, né? Vai que o médium não controla, né? E eu disse então para ele, e quem te trouxe? Sara. Sara, enfermeira do hospital que me trouxe. E tu estás te sentindo bem? Estou, porque eu sentei ao lado de um pianista. E eu não sei, eu me senti bem do lado dele. Eu fiquei olhando para aquela situação narrada com tanta dor e disse que haveria o tempo de ajudá-lo a que ele pudesse compreender que era muito difícil. O padre, ele disse, já tinha dito para ele que ele precisava de mais tempo para poder entender a sua dinâmica, de tudo aquilo que se lhe aconteceu. Quando a incorporação desapareceu, veio um benfeitor e disse, o nome dele não é esse. O nome dele que ele citou é o do padre, que ele teve tanta simpatia, tanta empatia que o padre teve com ele, que ele assumiu dentro da sua tragédia mental. Misericórdia. O mundo precisa de misericórdia. Que significa tolerância, que significa indulgência, que significa auto-perdão. Porque se não nos perdoamos, não perdoamos a ninguém. E as guerras externas falam dessa guerra interna do não auto-perdão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
continuava Jesus no alto da montanha, assentado, ensinando para a humanidade de todos os tempos. É necessário limpar o coração para entrever a divindade. Sair da promiscuidade, da mistura, com tudo aquilo que o mundo fomenta e oferece, de dispersão do nosso senso de direção, quando a gente se perde, nas diversas manifestações que se revelam como promiscuidade. É necessário sair desse extremo que nos leva à dor, bem como da hipocrisia, onde eu aparento a pureza, mas eu sou um lobo que me escondo numa pele de carneiro. Sair dessa máscara, aonde eu tento me revelar como sendo alguém nobre, mas eu sou pobre, e não me confesso porque não tenho humildade de assumir o que sou. É necessário caminhar nessa dinâmica da autolimpeza, da autopurificação, de poder estar aos poucos fazendo essa dragagem da nossa alma, da lama que vem se acumulando ao longo de algumas vidas, de muitas vidas, e dessa vida, dragar como se draga um rio, para que a gente encontre o espaço para que o amor navegue, nos propiciando o desfrute da vida. Bem-aventurados os pacificadores. É necessário sair da paz que eu tenho, porque não me incomoda, nada me incomoda, estou bem, para poder compartilhar a minha paz, para ir ao encontro do outro, propiciando a partilha do quanto eu já disponho, sem nenhuma preocupação de salvar ninguém, de salvar a humanidade ou de substituir Deus, mas com a ocupação de ser útil, de exercer a generosidade, de poder entretecer atitudes capazes de se manifestarem como respeito à dor do outro, estender a mão do outro, não dar só a esmola, dar a mão para que ele se erga. A pacificação. Nem a passividade com que alguém, estando em paz, não quer saber o que acontece para além das janelas do seu lar harmônico, nem tampouco a beligerância com que a gente quer transformar a sociedade, custe o que custar. Esse não é o nosso objetivo. Quando entrevemos Jesus dizer que são bem-aventurados os pacificadores, que tem uma paz vocacionada já à partilha, ao compromisso, de comprometer-se com a fraternidade para auxiliar aqueles que estão em guerra íntima, em guerra com a fome, em guerra com o preconceito, em guerra com as dificuldades interiores de gênero, em guerra com a inaceitação pessoal. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque quem sai para fazer a paz encontra uma oponência, os adversários se unem para fazer valer o crime, a corrupção, e surge então a perseguição. Perseguição que às vezes se faz sutil ou se faz ostensiva. A perseguição que faz em alguém que se converte ao cristianismo dentro de casa e os seus familiares o perseguem. E diz, mas você não é espírita, você... Como se tivéssemos que ser santo de uma hora para outra, mas na verdade é um jogo para colocar o familiar que se converteu ao espiritismo, por exemplo, ou ao cristianismo, ou a qualquer outra doutrina que nos conduza para o sagrado, e aqueles que se refugiam na inoperância de um ateísmo, ou num comportamento falsamente religioso, e que não se sentem confortável de ver alguém a fazer uma adesão e transformar-se, e movimentam-se beligerantemente contra aquele, perseguindo-o, através da palavra, através dos gestos. Mas sim, você não é espírita agora, falando alto, né, grosso, né? Você poderia dizer, que bom que eu sou espírita, se não fosse, jogava você pela janela do passado.
Porque você era um brutamonte, agora você é bruto só na fala. Você quebrava as coisas, hoje você não quebra mais as coisas, você só grita. Depois você vai falar só alto. Depois você vai falar assertivamente, quando for necessário falar assertivamente. É a gradação do equilíbrio que nós vamos, aos poucos, fazendo um manejo autoeducativo, já que esse caminho que nós estamos assinalando é um caminho de educação. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim, quando mentindo, injuriando e perseguindo por conta do meu nome, bem-aventurados sois vós, porque também assim fizeram aos profetas antes de vós. Alegrai-vos, exultai, diria Jesus, porque grande é o vosso galardão. É o galardão divino, não é uma condecoração de uma instituição humana, que às vezes está na contramão dos valores espirituais. Essa fala de Jesus, portanto, resume aquilo que, se juntarmos tudo, dá em boa medida o traje de gala, que se chama caridade. Caridade nessa expressão ampla, que não tem nada a ver com esmola, mas que tem a ver com libertação do ser, que nos propõe o equilíbrio interior e nos dá a dimensão da harmonia de viver, ainda que o mundo ciclopicamente na sua marcha possa estar em guerra, ainda que aqui e acolá um familiar esteja numa crise limitante por escolha própria, um filho, um avô, mas você, no equilíbrio, consegue manter-se, movendo-se pela caridade, desfrutar da vida, não valorizando indebitamente um mal, mas acolhendo a dor que comparece e fazendo o manejo que você dá conta no limite evolutivo em que você está. Caridade é a soma de tudo aquilo que eu disse antes. Se juntarmos todas aquelas virtudes, nós temos a caridade na fala de Jesus, que nos oportuniza, portanto, ver o canal, e nos oportuniza, desfrutando da caridade, navegar nas águas das leis cósmicas, que somos incursos como espíritos criados por Deus a viver nesse planeta azul. Assim, Jesus é o caminho que nos conduz a essa verdade. E é a verdade que vai nos permitir cristianizar, sacralizar a vida nesses dias que passam, a fim de que a nossa vida, ela possa não transudar, transpirar a manifestação da irregularidade contumaz, da rebeldia emocional que insistentemente leva aquele que adota, às vezes, a tombar doente, ou num surto psiquiátrico. O que é um surto psiquiátrico, senão uma tragédia? Qual aquela que acontece numa cidade, qual aconteceu no Rio Grande do Sul? É um surto, a gente não sabe o que faz, fica desorientado. Um surto é uma ruptura do sistema, que já não consegue manter os alertas, e ele entra em colapso, falando-nos dos nossos desconcertos. Não há melhor forma de olhar para a realidade de alguém quando ele está surtado, porque surtado ele se mostra, sem o controle egóico, sem o controle que mascara a realidade interna, ele se mostra como ele é. O surto, que pode parecer silencioso, como no caso que eu citei, daquele espírito que viveu na Terra o transtorno de personalidade antissocial, o vulgo chamado psicopata, e que parece silenciosamente, e tem 2% de psicopatas, segundo os estudos da psiquiatria. Significa dizer que a cada 100 pessoas,
existem 2 psicopatas que não são serial killer, como eu citei. Fiquem tranquilos, porque vocês já contaram aqui quantos inscritos tem e já estavam olhando para o lado para saber se esse que estava do lado era ou não era o psicopata. Não, fiquem tranquilos, porque o psicopata não é esse só que mata, é esse que explora, é aquele que seduz todo mundo e vai nas costas de todo mundo. É esse que faz sangria, mas ele parece uma boa pessoa, ela parece uma boa pessoa, mas faz sangria, que convence até estátua. Diria a minha professora de psiquiatria, que o maior problema que ela enfrentava no exercício da psiquiatria forense eram os juízes. Porque os psicopatas eram tão capazes de fazer convencimento que os juízes não criam que eles estavam doentes. E era uma das maiores especialistas no campo da psiquiatria forense no Brasil. E ela dizendo isso. Ela fez um estudo, só para que vocês tomem ciência, ela fez um estudo no Brasil das penitenciárias, já que tem 2%, e as penitenciárias são geridas pelos psicopatas. Então ela fez uma proposta de levar os 2% para um regime penitenciário isolado do preso comum, que é altamente recuperável. Mas ao lado de um psicopata, ele se torna irreversível, porque o psicopata domina todo mundo, inclusive o sistema que o coordena e o que o prende. E quando ela levou na época para o ministro da Justiça, na época, já até desencarnou esse cidadão, ele olhou para ela e disse assim: o que é que eu ganho com isso? Ela disse: eu estava diante de um psicopata, e era o ministro da Justiça. Ele está no mundo espiritual, Deus o tenha, como diria minha avó. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos nós que estamos hoje, já que lembramos do Rio Grande do Sul, comprometidos em sermos juntos com os nossos irmãos gaúchos, que heroicamente dão-nos a dimensão e a importância do valor, da coragem, da determinação, de não jogar a toalha, de insistir, de persistir para vencer. Olhar para eles nessa cumplicidade é também olhar para nós. E percebermos que aqui e acolá surge uma tragédia no lar, uma tragédia pessoal, e de que ela só poderá ser gerida, não uma tragédia física somente, uma tragédia de qualquer nível, ela só poderá ser bem gerida se nós tivermos uma boa governança interna para lidar com a nossa tragédia ou com a nossa tragédia pequena que está dentro do lar. E só lograremos fazer isso se observarmos as leis que regem as nossas relações intra- e extrapessoais, grupais, para podermos fazer uma boa administração, como diria Saulo, convertido a Paulo. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente, profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite, sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Obrigado.